Continuação do Catecismo de São Pio X. Nós, a última vez nós vimos a oração em geral e vamos passar para examinar a oração por excelência, que é a oração do Pai Nosso. A partir da pergunta 278, capítulo 2, oração dominical. Qual é a oração vocal mais excelente? A oração vocal, você sabe, é que se utiliza com palavras, né? Não é como, é diferente da meditação. A oração vocal mais excelente, a resposta, é aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Pai Nosso. Por que é o Pai Nosso a oração mais excelente? O Padre Nosso é a oração mais excelente porque foi o próprio Jesus Cristo que a compôs e nos ensinou. Porque contém claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus. E porque é a regra e o modelo de todas as orações. Bom, o motivo principal está aqui, é claro. E foi Nosso Senhor que ensinou. E a ensinou numa ocasião em que os discípulos pediram. Não foi uma oração ocasional que Nosso Senhor fez no momento, como aquela que ele fez quando, utilizando o Salmo, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Não foi como as diversas orações que ele fez durante a vida, né? Mas ali os discípulos pediram a ele que os ensinasse a orar. Então, evidentemente, ali Nosso Senhor fez uma oração tipo, uma oração modelo de todas as outras orações. Não impede que se reze outras orações? É claro. Mas ali era o modelo. Todas as nossas orações devem depender, devem desenvolver, devem ampliar, devem se basear na oração do Pai Nosso. Então, ele a compôs, uma composição divina, portanto, nos ensinou, compôs então para nós, adaptou a nós, né? Ele é Deus e é também o Divino Mestre, e justamente como consequência, em poucas palavras, essa oração contém claramente tudo o que podemos esperar de Deus. E sendo assim, é a regra e o modelo de todas as outras orações. Pergunta de número 280. É também o Padre Nosso a oração mais eficaz? Sim. O Padre Nosso é também a oração mais eficaz, porque é a mais agradável a Deus, porque é feita com as mesmas palavras que nos ditou o seu divino Filho. Então, Nosso Senhor é aquele que agrada ao Pai. Nosso Senhor disse que encontrou em Jesus Cristo todas as suas complacências. Então, tudo de Nosso Senhor agrada ao Pai. Então, Nosso Senhor tira as palavras dele e diz, aqui, as minhas palavras são essas. Então, a gente usar as palavras dele é a melhor coisa que a gente pode fazer. É contra, portanto, um espírito um tanto individualista que há em certas pessoas que querem rezar com as palavras dela sempre, sempre. Não, claro que às vezes a gente pode utilizar as nossas próprias palavras, mas se a gente pode utilizar as palavras de Nosso Senhor, é muito melhor. A gente está garantido que a gente não está dizendo bobagem. Assim? As palavras do Pai Nosso são definidas, são essas mesmas, formalmente, pela igreja, é isso mesmo ou tem variações? Não, está no Evangelho. O Pai Nosso está no Evangelho. Houve alguma pequena adaptação em termos de simplesmente sinônimo, alguma coisa parecida, mas o básico está ali. Outro dia eu já vi esse protestante dessa igreja aí, modifica um pouco. Sim, aí é alteração, mas o que está no Evangelho. Foi transmitido. Então é uma coisa fixa. Claro, fixa. Aquilo é fixo. Exatamente. Exatamente. Às vezes tem alguma diferença a nível de tradução, nós veremos alguma coisa aqui, mas o básico está ali no Evangelho em grego. Latim e grego não tem como mudar, né? A vantagem é essa, são línguas que são mais fixas. Tanto o grego koiné como o latim são línguas mortas e, portanto, não estão submetidas à mudança semântica. Por isso é que toda religião, a religião católica utiliza, e até as religiões falsas também utilizam, mais antigas, línguas mortas. Porque o significado não altera, é uma vantagem. Isso é uma grande vantagem. É também, por que se chama o Padre Nosso oração dominical? Porque
Quer dizer, porque justamente a ensinou Jesus Cristo por sua própria boca. Quantas petições há no Pai Nosso? No Pai Nosso há 7 petições precedidas de um preâmbulo, como está aqui. No Pai Nosso há um preâmbulo, 7 pedidos. Desses pedidos, uma subdivisão. 3 são relativos à glória de Deus e 4 relativos às necessidades do homem. Então, o preâmbulo, Pai Nosso que estás nos céus. Os pedidos, 3, glória de Deus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essas dizem respeito à glória de Deus. E os 4 últimos dizem respeito às necessidades do homem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 6, não nos deixeis cair em tentação. 7, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto. Eis aí um plano simplíssimo, nenhuma complicação, mas diz as coisas claramente e sem dúvida. Por que invocando a Deus? Então se vai analisar agora cada ponto do Pai Nosso, começando-se pelo preâmbulo, né? Pergunta de número 284. Por que invocando a Deus no princípio da oração dominical o chamamos nosso Pai? Resposta: para despertar a nossa confiança na sua infinita bondade, visto sermos seus filhos. Pergunta de número 285. Por que podemos nós dizer que somos filhos de Deus? Primeiro, porque Ele nos criou à sua imagem e nos conserva e governa com a sua providência. Segundo, porque por especial benevolência Ele nos adotou no batismo como irmão de Jesus Cristo e co-herdeiro juntamente com Ele da eterna glória. Então, nós somos filhos de Deus a um duplo título. O primeiro a título imperfeito, que é justamente o fato de sermos criaturas de Deus, criados à sua imagem, e Deus nos conserva e nos governa pela sua providência. Mesmo a um pagão isso ocorre. Só que, evidentemente, isso é um título bem imperfeito. Não podem ser chamados filhos de Deus de maneira estrita, propriamente falando, né? E segundo, principalmente, porque Deus nos adotou, nosso Senhor nos adotou no batismo. Deus nos adotou como filhos de Deus. Filhos de Deus realmente adotivos. E há uma diferença muito grande entre a adoção entre os homens e a adoção que nosso Senhor faz de nós. Por quê? Porque quando um ser humano adota um filho, ele passa o direito para ele disso, de herança, disso, daquilo, né? Mas nosso Senhor, ele tem uma bondade especial. Essa bondade cria algo em nós. Ele nos faz participar de sua vida, né? A chamada graça santificante é essa participação da vida divina. Coisa que não existe numa adoção entre seres humanos, evidentemente. E por isso essa adoção é algo de físico. A graça de Deus é algo real, né? Não é só um direito que vai valer no céu, não, é algo bem claro. Aquilo tira o pecado de nós, né? E com isso nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e podemos chamar assim a Deus de nosso Pai. É uma espécie de captação de benevolência. Nós nos pomos como irmão de Jesus Cristo, nós tomamos as palavras de Jesus Cristo e nós pedimos a Deus. Então, já é um começo excelente para captar a benevolência de Deus Pai. Não seria a espécie de filho espiritual mais material? Como assim? O filho como? Filho de Deus pelo Espírito. Não, nós somos filhos de Deus por adoção, é verdade. Mas temos uma participação da vida divina. Pois é, então é espiritual. Sim, claro. É mais espiritual do que carnal. Não é carnal, não pode ser carnal. Não é carnal, não. Exatamente. Exatamente. Nem é carnal. Ele é filho de Deus exatamente porque unido a nosso Senhor Jesus Cristo, conformado a nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vida espiritual se resume nisso, nos conformar a Jesus Cristo. A gente já sabe fazer aqui, mas todo esse povo que não é batizado, então... Sim, esse povo que não é batizado, eles podem... Não, é uma geração em grande parte perdida.
perdida, porque não, Nosso Senhor pode dar a graça dele, mas a coisa piora cada vez mais, quanto mais que uma grande parte de culpa está nos católicos. O ecumenismo mata os pagãos. Por quê? Porque a pessoa que é ecumênica, ele não passa a não se entristecer com o estado do pagão. Ele acha, não, você tem boa vontade, isso, aquele coisa. Como é que ele vai converter? Se acha que ele está de boa vontade, não sei o quê, não precisa converter. Então o sujeito fica abandonado nos pecados dele. O ecumenismo é uma das coisas que mais matam almas por aí. Não se pode imaginar quanta gente vai para o inferno por causa do ecumenismo. Entre os pagãos, sem falar nos católicos, mas entre os pagãos, porque você mata a missão. Dom Lefebvre se diz quando se anunciou a ele o encontro de Assis, o primeiro. A Dona Lefebvre botou a mão assim no rosto. É o fim das missões. E Dona Lefebvre foi missionário, né? Ele compreendeu perfeitamente. Vai matar a missão. Vai matar a missão. Para quê? Para que missão? Não tem porquê. Perde a razão de ser. E tinha toda a razão. E é o que nós vemos hoje. Então, voltando a isso, ao preâmbulo. Por que chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu? Já que é um só que está rezando, ele podia dizer Pai Meu. Né? Não, ele disse Pai Nosso. Ele podia dizer justamente, ó Pater Emum. Então, é meu Pai, não, ele não disse. Chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu, porque todos somos seus filhos e, portanto, devemos considerar-nos e amar-nos todos como irmãos e orar um pelos outros, para não ficar uma coisa individualista demais. Né? A oração, mesmo quando ela é uma oração individual, a gente não pode esquecer disso. Nós fazemos parte de um corpo. Né? E as coisas espirituais, elas têm essa vantagem sobre as coisas materiais, como dizia Santo Agostinho. As coisas espirituais, elas podem ser infinitamente partilhadas, não tem problema. Mas as coisas materiais não é assim. Alguém que tem um terreno, ele vai partilhar, ele partilha até certo ponto. Depois não dá, porque vai um pedaço, 2, 3, 4, o negócio sumiu. É assim, a matéria é assim. Mas alguém que quer partilhar o seu amor a Deus, ele pode partilhar infinitamente, porque isso vem de Deus, não tem problema. Ele deve procurar, daí o apostolado, ele deve procurar que o outro também ame a Deus, sirva, reze, etc. Não vai tirar dele, pelo contrário, vai até aumentar. Então não tem problema nesse ponto. Daí porque nós devemos, lembrando disso, dizer Pai Nosso e não Pai Meu, para não ficar uma coisa meio, é meu Pai, não é seu Pai. Né? Estando Deus em toda parte, aí já entra, não, continua no preâmbulo. Pai Nosso que estás nos céus. Pergunta de número 287. Estando Deus em toda parte, por que é que lhe dizemos que estás no céu? Justamente para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se manifesta na glória aos seus filhos. Não adianta dizer Deus está em toda parte. É o que os mundanos dizem por aí. Deus está na praia. Está na praia? Deus sim está na praia, pela sua presença, pelo seu poder, Ele é ubíquo, está em todo lugar. Ele está na praia de certo modo, certo? Mas evidentemente a graça de Deus não está lá, ali. Porque ali é um ambiente que hoje é um ambiente de pecado, de indecência, etc. Então, nesse sentido ele está como Criador. Então, Deus está ali como Criador e estará um dia como juiz daqueles ali, viu? Então, porque, justamente... Então, é nesse sentido, não adianta misturar os sentidos. Então, por isso é que se diz na oração, ele está nos céus, porque embora ele esteja em toda parte, ele está sobretudo lá nos céus. Lá é a morada dele, lá ele está com os bem-aventurados, lá ele está, digamos assim, na sua plenitude, com todo o seu amor. Lá os que estão lá são queridos de Deus. Então, e aqui ele está como? Ele está como Criador, ele está também com a sua graça em nós, certo? Naqueles que estão em estado de graça, certamente. Porém, é uma presença, por exemplo, a presença da graça, a habitação da Santíssima Trindade nos que estão em estado de graça. É algo altíssimo, sem dúvida, mas pode perder, né? Pode cair no pecado, expulsa Deus ali. Enquanto que no céu ele está ali de maneira que definitiva. Então, evidentemente, é essa presença que a gente tem que dar valor.
Não tem que sair por aí como esse pessoal, Deus está em toda parte, está em toda parte. Está até no inferno, está desse jeito. E isso não é bom para os que estão lá. Estava definitivo, e aqui não. Exatamente. Definitivo e de felicidade. Porque Deus pode estar no lugar e ser a causa do tormento. Como no inferno. Os que não querem saber de Deus estão naqueles tormentos. Então, e ao dizer isso, está no céu, eu elevo os meus pensamentos para o céu. Enquanto se eu disser, Pai nosso que estais no mundo, eu vou ficar olhando para lá e para cá para o mundo. Não tem sentido, né? Então, muito bem dito. Né? Muito bem dito. Capta a benevolência de Deus e eleva os corações dos homens para o alto. Então, terminamos só o preâmbulo. Vamos passar agora para a primeira petição. Pergunta... Sim, pode. Depois o quê? Não. Pode perguntar. Nos céus é porque Deus está no céu dos céus. Deus... Não, céus, eu acho que não tem problema. De fato é a bem-aventurança. Se você diz céu, não tem problema. Está entendendo? É a bem-aventurança. Nós só tem muita morada. Exatamente. Pergunta de número 288. Que pedimos a Deus na primeira petição? Santificado seja o vosso nome. Primeira petição. Santificado seja o vosso nome. Resposta. Pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens e por nós em particular. Então, já a primeira petição já diz bem claramente as coisas. Quer dizer, primeiro Deus. Muita gente não sabe rezar porque ela quer pôr primeiro as suas necessidades, suas coisas. Ele está com um problema, ele quer resolver, acabou a história. Ele só pensa nisso. E então quando ele vai rezar, ele quer, meu Deus, resolva isso, aquilo, outro. É como se estivesse mandando Deus fazer isso. Então o senhor diz amado, honrado, servido, o que mesmo? Conhecido, primeiro é conhecido. Amado, honrado e servido. Há uma gradação. Conhecido, primeiro a gente conhece. Depois amado. Não se pode amar o que não se conhece. Depois honrado. E depois servido. Deus sempre o primeiro a ser servido. Então, essa é a primeira coisa. Primeiro, Deus. Então, santificado seja o vosso nome. É isso que quer dizer santificado seja o vosso nome. A gente quer que Deus seja conhecido. Que as pessoas se convertam, conheçam nosso Deus. Amem a Deus, sirvam a Deus. Primeira coisa é Deus. Eu não estou pedindo primeiro as minhas coisas, eu vou pedir depois. Mas primeiro as coisas de Deus. Se a gente tivesse sempre isso, Deus em primeiro lugar, as outras coisas não pesariam tanto. Então, depois, 289. Que temos em vista ao pedir que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os homens. Temos em vista pedir que os infiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, bem antiecumênico, que os hereges reconheçam os seus erros, que os cismáticos voltem à unidade da igreja, que os pecadores se corrijam e que os justos sejam perseverantes no bem. Então, porque justamente se eles andam bem, Deus será glorificado e será santificado com isto. Pergunta número 290. Por que, em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus? Resposta. Porque devemos prezar mais a glória de Deus do que todos os nossos bens e vantagens. Eis aí. Os nossos bens e vantagens vão para o segundo lugar. Primeira coisa é que seja santificado o nome de Deus. Pergunta de número 291. De que maneira podemos nós promover a glória de Deus? Nós podemos promover a glória de Deus com a oração, o bom exemplo e dirigindo para Ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações. Então, primeira coisa, para a glória de Deus, a oração. Então, você vê o valor de uma oração bem feita. Uma vida de oração glorifica mais a Deus do que qualquer trabalho de apostolado. E mesmo o trabalho de apostolado ganha o seu valor a partir do espírito de oração. Depois, o bom exemplo,
Porque da oração vem a vida correta, e se dá o bom exemplo, e aplicando a Deus todos os nossos pensamentos, afetos e ações, que é oferecer a Deus toda a nossa vida. Segunda petição do Pai Nosso, ainda continuamos com a glória de Deus. Que entendemos pelo reino de Deus, quer dizer, venha a nós o vosso reino, a segunda petição. Venha a nós o vosso reino. Que entendemos por reino de Deus, vem a célebre distinção, os 3 significados do termo reino de Deus. Por reino de Deus nós entendemos um tríplice reino espiritual, quer dizer, o reino de Deus em nós, que é o reino da graça. O reino de Deus na terra, que é a igreja. E o reino de Deus nos céus, que é o paraíso. Tenham sempre bem em mente isso. Para entender o Evangelho é muito importante, porque nós se utiliza às vezes nesse sentido, nesse aquele outro sentido. Né? Então, reino de Deus tem 3 sentidos. Reino de Deus em nós, a graça. Reino de Deus na terra, a igreja. Reino de Deus nos... Reino de Deus nos céus, o paraíso. Sendo que hoje há um erro muito espalhado depois de Vaticano II, que é colocar o reino como sendo maior do que a igreja. Eles não identificam mais o reino com a igreja. Aquele livro do Padre Caldeirão, A Religião do Homem, fala sobre o Vaticano II, ele tem um capítulo muito bom sobre isso. Porque antes simplesmente é isso aqui, se identifica, está vendo aqui? O Catecismo de São Pio X. Se ensina o reino de Deus na terra é a igreja. Hoje não. Sabe por quê? Porque, exatamente, mas isso já vem do modernismo do início do século. O príncipe dos modernistas, Alfred de Loisy, foi o chefe dos modernistas, excomungado por São Pio X. Ele dizia o seguinte, ele escreveu um livro chamado O Evangelho de Jesus, onde ele dizia o seguinte: Jesus prometeu o reino e o que veio foi a igreja. Ou seja, ele fazia a distinção. Reino de Deus uma coisa, que seria o reino chamado escatológico, do fim do mundo, não veio, então veio a igreja. Então a igreja veio como uma espécie de substituto para o reino de Deus do fim do mundo que não veio. Então ele separava as duas coisas, reino de Deus e igreja. Quando na verdade o reino de Deus na terra é a igreja católica. Isso é um erro grave. Era um dos erros graves ensinados por esse Alfred de Loisy, que foi excomungado por São Pio X e que foi reduzido ao estado de leigo e que dizia que o maior sofrimento dele era que ele não podia mais celebrar a missa. E ele celebrava com piedade exterior. E era a missa de São Pio V, viu? Claro. O chefe dos modernistas. Isso é bom para a gente aprender muita coisa, viu? Por aí. Missa de São Pio V, missa de São Pio V, espera aí, vai. Se Alfred de Loisy, o chefe dos modernistas, celebrava com piedade, todo mundo ficava edificado exteriormente, aquela coisa, tal. E, no entanto, uma vez ele fez um artigo lá, estranho lá, para uma revista de dominicanos. Então, o dominicano foi me falar comigo: mas o que é isso? Esse artigo está pondo em dúvida a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, Alfred de Loisy: e você ainda acredita nisso? Celebrava a missa de São Pio V com piedade. É isso aí que conflita frontalmente com o ecumenismo, né? Se a igreja é o reino de Deus, então e os outros? Exatamente porque o resto é resto, está fora. Então, se é ecumenismo, então a igreja faz parte de um conjunto maior. Um monte de igreja por aí. Um conjunto maior. Que devem todos conspirar para a unidade. Está entendendo? Isso aí está dentro da heresia do modernismo que retomou e domina agora com o Vaticano II. Muda tudo. Está aí o ecumenismo, os encontros de Assis, etc. Tudo isso é nessa base. Estimular casamentos mistos. Você sabe que hoje estimulam casamento entre protestante e católico, etc. Que era uma coisa que se aconselhava vivamente a não se fazer. Hoje se estimula. É como no Antigo Testamento que Deus pediu que Abraão não misturasse com os pagãos. Claro, então, continuando. A linhagem deveria ser católica com católico.
Exatamente, alinhar sendo que hoje não é mais tanto a linhagem física, mas é a linhagem espiritual, né? Exatamente. Antes era uma raça, né? E tinha que manter a pureza para não se misturar. Justamente porque a pureza dessa raça estava ligada à pureza da religião. Mas agora não é assim. Não é assim. Então, é a pureza da religião. A religião do Espírito. Então, por que entendemos... Sim, então, esse tríplice significado da expressão reino de Deus. Depois, pergunta 293. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, com relação à graça. Com relação à graça, nós pedimos que Deus reine em nós com a sua graça santificante, pela qual Ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a si pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, pelas quais reina sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. Quer dizer, aqueles que estão em estado de graça, Deus reina dele, Deus habita nele. A Santíssima Trindade habita. Há uma Santa Elizabeth da Trindade, que desenvolveu muito isso nos seus escritos. A habitação da Santíssima Trindade na alma dos justos. Pergunta de número 294. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, com relação à igreja. Com relação à igreja, pedimos que ela se dilate cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. Quer dizer, se propague e se dilate como? Convertendo os que não são católicos. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, com relação à glória. Com relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no santo paraíso, para o qual fomos criados e onde seremos plenamente felizes. Terceira petição do Pai Nosso. Que pedimos com a terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos, resposta, a graça de fazer em todas as coisas a vontade de Deus, obedecendo aos seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu. Pedimos, além disso, a graça de corresponder às inspirações divinas e de viver resignados à vontade de Deus quando Ele nos manda tribulações. É-nos necessário cumprir a vontade de Deus, é-nos tão necessário cumprir a vontade de Deus como nos é necessário conseguir a salvação eterna, porque Jesus Cristo disse que só entrará no reino dos céus quem tiver feito a vontade de seu Pai. De que maneira podemos conhecer qual a vontade de Deus a nosso respeito? Isso é algo que muitas vezes as pessoas se interrogam. A vontade de Deus nos é manifestada pelos mandamentos da sua lei e pelos preceitos de sua santa igreja. Nossos superiores espirituais, postos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação, nos orientam a fim de que conheçamos os desígnios particulares da providência a nosso respeito, desígnios que se podem manifestar em divinas inspirações ou nas circunstâncias em que o Senhor nos tenha colocado. Então, de um modo geral, não é tão difícil assim. São os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja. Nós sabemos todos que não se pode matar, não se pode mentir, etc, etc. Depois, vem um pouco mais complicado, que são os preceitos particulares. Então, normalmente, nós temos superiores orientadores que vão nos indicar. Todos nós temos. Mesmo um diretor espiritual, ele tem também o seu diretor espiritual. Ele não se dirige a si próprio. Eu já sei dirigir, não precisa ninguém me dirigir. Não. Direção espiritual não é como direção de carro. Ele precisa de direção. Então, o que ocorre é que, às vezes, pode ocorrer que uma direção particular vá de encontro a um mandamento mais geral. Nesse caso, o mandamento mais geral tem que prevalecer. Então, alguém é dirigido numa comunidade religiosa, mas o que dirige, ordena algo que é contra a lei de Deus, ele não pode obedecer. Ele não pode mentir, ele não pode matar, ele não pode pecar contra a castidade, nada disso. Ele tem a obrigação de resistir. Ele não pode.
Mas se ele peca e dá bom conselho... Como assim? Não, ele é pecador, mas ele... Sim, exatamente. Se o superior tem faltas, e o superior tem faltas, e manda algo que é bom, ele deve obedecer. Ele deve obedecer até se, no caso do religioso, se a coisa for em si mesma errada, mas não for pecaminosa. É o caso, por exemplo, de um superior que pode mandar um inferior fazer coisa, um trabalho, uma coisa assim, que ele percebe que não vai dar certo aquilo. Ele pode até dizer, olha, eu acho que não vai dar certo. Ele deve fazer. Na vida religiosa. É isso, às vezes até no emprego é assim. Você está dono de uma empresa, o outro, ele acha que é assim, o outro acha que não é, vai dar errado, ele pode dizer até, mas se o patrão disser, é assim. Quanto mais na vida religiosa. Mas se o patrão estiver mentindo, estiver... Depende se ele entrar em coisas piores, entrar em pecado, mentir, coisas assim, coisas erradas, aí a coisa complica. Porque aí entra o pecado. Mas um erro menor, uma coisa assim que não entra em matéria de pecado. O pecado pessoal do sacerdócio não é nossa alçada. Claro, é com ele. Evidentemente é com ele. Agora a gente olha a orientação. Se ela não vai de encontro à lei de Deus, paciência. A gente segue porque é a orientação, é nosso Senhor que está colocando aí sua providência para que a gente siga. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida? Pergunta de 299. Tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente, devemos reconhecer sempre a vontade de Deus, o qual tudo dispõe ou permite para nosso bem. Porque à vontade de Deus existem os erros dos homens, as maldades do ser humano, que muitas vezes têm uma consequência hereditária, de geração para geração. Todo mundo sabe que um mau pai vai ter como consequência situação difícil para os filhos. Porque ele não anda bem, isso, aquilo, aí os filhos acabam também não sendo bem educados. E por causa dessa má educação, eles vão entrar em situações de sofrimento e coisas ruins. Então, Deus colocou aquilo ali, permitiu aquilo ali. Permitiu aquilo ali porque justamente nosso Senhor tem em mãos na sua vontade, tem todos esses caminhos, ele conhece. Mas ele permite aqui e ali as maldades do ser humano, mas tenta sempre conduzir tudo para a salvação. Então cabe àquele que está numa determinada situação não se revoltar nunca contra Deus. O que não impede que ele tome as suas medidas para sair da situação ruim, né? Quer dizer que Deus, pergunta de número 300, quer dizer que Deus nos revela a sua vontade pelos sinais dos tempos? Não. A revelação divina encerrou-se com a morte do último apóstolo, de maneira que não há mais revelação pública necessária para a salvação. A afirmação de que devemos ver em todas as coisas a vontade de Deus diz apenas que todas as coisas estão sujeitas à santíssima vontade de Deus, de maneira que mesmo o mal não acontece sem uma permissão de Deus, que sabe tirar o bem do mal e por isso o permite. E como Deus tem sobre os homens uma amorosa providência, devemos ver em todos os acontecimentos bons ou maus um desígnio de Deus que visa nossa salvação eterna. Vejam bem, aquele que faz uma coisa, o homem que inventou a caneta, ele sabia a finalidade, ele conhecia a finalidade da caneta, o fim da caneta. Se diz que o fim é o primeiro na intenção e o último na execução. Então, aquele que inventou a caneta, a finalidade era a primeira na intenção. Ele queria um objeto para escrever. Foi a primeira coisa na intenção dele. Mas na execução foi a última coisa, porque foi quando ele terminou tudo que saiu a caneta, a esferográfica, que foi inventada na década de 50, né? A esferográfica. Então ele tinha uma intenção, inventar, fazer um objeto que escrevesse com aquela bolinha mais facilmente e tal. Então, primeiro na intenção.
Na execução foi o final. Só quando ele terminou que ele chegou e começou a escrever, olha, eis aqui, consegui. A caneta esferográfica. Então, Deus, que criou tudo, tem a finalidade de todos nós na mente dele. Só que essa finalidade leva em conta, aí é o algo divino, propriamente divino, né? A liberdade da gente. Nós não deixamos de ser livres por causa disso. Nosso Senhor inclui essa liberdade dentro justamente da sua permissão e mandamentos dentro das coisas para nos conduzir à salvação, levando em conta justamente a nossa resistência ou não à graça. Então, de modo que nas coisas do mundo, nós sabemos que a revelação já indicou o principal básico, está tudo ali. A gente pode pegar um livro desse de catecismo, a gente sabe o que deve fazer da vida. Né? Mas, nas coisas particulares, justamente, o nosso show vai manifestando sua vontade pelas circunstâncias, pelo que vai acontecendo, né? E nós podemos estar certos que ele não nos abandona. Agora, por favor, tenhamos uma disposição de servos e não de senhores. Se a gente ficar com a disposição de senhores, aí a gente vai reclamar de tudo. Tem uns por aí que acham que ele acha que é, sei lá, que Deus é empregado dele. Deus não estava ali, em tal lugar, Deus não estava ali naquele acontecimento, isso, aquilo. Aí se revolta, não sei o que, vai parar nos infernos com isso aí. As coisas que a gente conversa com Deus, que for pedir, ou qualquer coisa, que às vezes pedidos sobre isso, você vê tudo para a glória de Deus, depois da salvação da nossa alma, de Deus na mentira, mas tem que pedir, mas sempre dizer que se for de acordo com a sua vontade, né? Exatamente. Mas aí não tem certeza de que vai alcançar. Exatamente, mas isso tem que estar justamente incluído de maneira muito honesta. Muito honesta. Quando a gente diz que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, a gente deve aceitar mesmo. Não adianta trancar o lábio e dizer, não, mas eu quero que faça a minha vontade mesmo. Não vai adiantar. Você alterou sua oração, você perdeu sua oração. E por isso a oração do Pai Nosso, nessas 3 primeiras petições, ela insiste muito nisso. Aí às vezes a gente pede, mas fica sem a resposta por interrogação. Justamente, mas é isso, você tem que confiar em nosso Senhor. Tem um erro de não saber pedir. Não, mas justamente o Pai Nosso foi feito para corrigir isso aqui. Se a gente meditasse bem o Pai Nosso, estudasse bem isso aqui sempre, a nossa oração, mesmo que não fosse o Pai Nosso, as outras orações seriam corrigidas. Seriam corrigidas, porque elas se baseariam aqui nessa oração do Pai Nosso. Então você vê só esse preâmbulo aqui, preâmbulo e 3 petições, só se fala de Deus. Tem casos que você não sabe bem o que você quer. Tem um problema na família, por exemplo. Você sabe que é bom pedir ou pedir aquilo? Exatamente, há sempre dúvidas, perplexidades, às vezes você tem que fazer na dúvida, mas você sabe, você tem esse pedido aqui, seja feita a vossa vontade na terra. De um modo geral é esse, de um modo particular, veremos. E para a salvação dos outros, né? Também. Exatamente, do mesmo modo. Bom, vamos... Desculpa, mas ela falou uma coisa. Será que nos dias, exato pela salvação daquelas pessoas que a gente quer rezar pelo bem delas, já não é tudo, porque para eles se salvarem tem que ter uma vida aqui correta. Então, se pedir para a salvação, não precisa pedir mais nada. É verdade, mas você pode, em geral e em particular, insistir em tal ponto. Porque às vezes a pessoa precisa de uma graça particular para entrar no caminho da salvação. Então, por exemplo, alguém que está junto sem casamento, ele precisa de uma graça particular para resolver aquilo ali. A partir daí ele pode caminhar. Enquanto ele não resolve aquilo ali, ele está bloqueado. Então, vale muito pedir por aquele caso particular. Porque aquilo vai desbloquear. Entendeu? Então, vale muito. Não adianta dizer que ele se salve, está muito difícil. Variações, né? Exatamente, eu estou dando um exemplo. Não tem emprego, já perde emprego. De repente é melhor que tivesse emprego. Exatamente. Então, vamos entrar na 4ª petição. Agora sim, nós passamos para as necessidades do homem. Que pedimos na 4ª petição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na 4ª petição, nós pedimos a Deus o que nos é necessário para a alma e para o corpo.
Que pedimos a Deus para a nossa alma. Para a nossa alma pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, isto é, pedimos ao Senhor o que nos dê a sua graça, da qual a todo instante temos necessidade. Como se sustenta a vida da alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o santíssimo sacramento do altar. Que pedimos a Deus para o nosso corpo. Para o nosso corpo, nós pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. Porque dizemos, o pão nosso nos dai hoje, e não só dizemos antes, dai-nos hoje o pão. Dizemos, o pão nosso dai-nos hoje, e não dizemos, dai-nos hoje o pão, para excluir todo o desejo dos bens alheios. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, a fim de granjearmos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos nem fraudes. Porque dizemos, o pão nos dai, e não o pão me dai. Dizemos, nos dai e não me dai, para nos lembrarmos de que assim como os bens nos vêm de Deus, assim também, se Ele nos dá em abundância, é para que distribuamos o supérfluo pelos pobres. Porque acrescentamos cada dia? Porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. Que quer dizer-nos a palavra hoje na quarta petição? Pergunta de número 308. A palavra hoje quer dizer que não devemos estar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que nos é necessário no momento. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa expressão criou até uma certa polêmica em termos de exegese, porque a expressão é usium, que traduzido em latim deu substancialis. Então, havia uma tendência a interpretar substancialis como algo espiritual e para interpretar também como para a nossa subsistência. Então, se diz que a tradução portuguesa é o nosso de cada dia, mas dá uma impressão um pouco de algo um tanto material, mas sobre isso não é o nosso material. Na verdade, como diz aqui a tradução, você tem que pensar primeiro no pão espiritual, depois no pão material. Também é um pão material, não exclui. Porém, não primeiro o espiritual. E por isso, a explicação que dá o catecismo primeiro o pão que sustenta a vida da alma. A vida da alma é a graça de Deus. Então nós pedimos a graça de Deus, em especial a Sagrada Eucaristia, que sustenta a vida da alma. E pedimos o pão nosso de cada dia, no sentido de que de se pedir o que é necessário para a nossa subsistência por meio de ganhos justos, e acrescentamos cada dia, e acrescentamos também hoje, para não ficar com essa preocupação excessiva de acumulação. A nossa civilização hoje é essa civilização, é a civilização daquele sujeito que está no Evangelho, né, que plantou, guardou e fez vou fazer depósitos imensos para guardar aquilo e tal, tudo tranquilo, fique tranquilo, e nosso Senhor chama de louco. Foi o Evangelho semana passada, foi? Acho que não foi não, semana passada não. Foi por esses dias aí. Por esses dias pode ter sido, mas não domingo. Porque justamente é a civilização da acumulação. E pior ainda, porque a acumulação não é para acumular, para você dar para depois para todo mundo. É acumular para aquilo render e você jogar, e você pegar lucro, e tome-lhe juros, e tome-lhe isso, tome-lhe aquilo. É bem o contrário justamente do Pai Nosso, que é a confiança na providência divina. Um dos sintomas dessa preocupação é a mania de seguros. Todo mundo atrás de um seguro.
A situação chega a tal ponto que a pessoa mesmo tem que procurar mesmo, porque tudo ficando violento, aí você fica com medo. Mas todo mundo quer saber de seguros. Seguros são empresas milionárias que ganham dinheiro fora do comum. Mas justamente isso não existia antes. Ou praticamente não existia, era muito raro. Agora, isso aí é erro, fazer seguro? Não, erro, digamos, que é uma imoderação. Às vezes a pessoa precisa. Então, por exemplo, com a criminalidade, você precisa fazer certos seguros para certas coisas. Com a criminalidade, a pessoa precisa fazer certos seguros. Até certo ponto, a pessoa entra numa situação difícil. Mas, justamente, a pessoa, se ela não... ela deve tender a uma situação em que ela não precise tanto disso. Porque ali ela se confia mais na providência divina, porque às vezes ele acaba até gastando muito mais com seguros. Às vezes. Mas não pode ser até um mal, um erro, um pai de família. Um monte de filho. Se ele morre, pode ser uma desgraça. Ele fazer um seguro de vida não é uma obrigação? Pode, uma obrigação, pelo menos ele pode fazer. Porque dentro da situação que nós vivemos, é preciso que ele tenha certas defesas. Certo? Como, por exemplo, a pessoa tem que ter certos ganhos no banco. É impossível evitar isso porque a inflação vai comendo tudo. Certo? Mas essa inflação é fruto da usura das coisas, que era uma coisa condenada pela igreja. Empréstimo a juro, tudo isso. Aí era condenado pela igreja. Mas o homem é vítima disso, não tem. O homem chega a uma situação em que ele está nisso aí. Agora, na medida que ele pudesse se livrar, então pelo menos o excesso, porque hoje as pessoas ficam escravizadas por isso. Tudo quer botar seguro, medo de tudo, medo de tudo. Agora, se ele faz uma previdência privada, como a previdência oficial não funciona, a previdência privada também passa a ser uma obrigação. Senão ele vai se aposentar, velho, tem saúde, vai ganhar R$1.500. Há dificuldade, sem dúvida, mas a pessoa deve evitar certos excessos. Às vezes ela fica na mão dessas coisas, às vezes até acaba sendo um gasto fora do comum disso com isso. E ela fica um tanto, psicologicamente e na alma dela, fica um estado muito... Ficar todo seguro por todos os lados. É um pouco um espírito judaico. O judeu tem isso. Porque como ele é povo nômade, é povo nômade ainda, em diversos países. Então, ele tem aquele negócio da segurança. Ele quer estar seguro para não me perseguir, isso, aquilo aí. Vai. Segurança terrena, não de... Exatamente. Então, isso é contrário justamente ao espírito do Pai Nosso. Os que vão mais além na vida espiritual, eles tendem a se despreocupar com isso. E por isso, nosso Senhor estimula aqui dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o pão nosso. Né? Eu lembro daquela história do maná, que aí o cara foi pegar o maná para mais de dias, chegou no dia, perdeu. Pegue o maná para só aquele dia. Ele aí juntou com o dia com os outros, chegou no dia estava tudo podre. Exatamente. Aí mostra bem isso aí. Né? Mostra isso, exatamente. Depois. Bem, então nós vamos ficar hoje aqui na quinta petição. Perdoai as nossas dívidas, vamos parar aqui. E na próxima aula nós terminamos o Pai Nosso. Talvez até dê para começar a Ave Maria, porque acho que vai dar para a Ave Maria, que é mais curta. Nós terminaremos o Pai Nosso e vamos tratar da oração da Ave Maria e também da invocação dos santos.